Fala galera, beleza? Então, só um recadinho rápido antes de deixar vocês com a aula aí incrível com os dois professores aí, professor Ricardo e professor Chico, que é o seguinte: muito provavelmente essa aula só está acontecendo por causa de uma pessoa, Augusto Carboneira. Eu vou deixar o link da pessoinha aqui embaixo e por que eu estou falando isso. Esse foi o cara que é, me iniciou nessa questão da aula e passar o conhecimento para os alunos. E foi ele que me inspirou a reunir essas duas feras aí para dar uma aulinha de ozônio para vocês. Agora na pandemia começou muito aluno a perguntar nos grupos e mandar mensagem, querer saber sobre ozônio e tal, como vocês vão ver aí no vídeo. E como foi o Carboneira me que me iniciou na questão de dar aula, então nada mais justo do que deixar a menção aqui para ele de que esse conteúdo eu resolvi reunir esse conteúdo graças ao Carboneira. Então, como um presente para vocês aí, reunir essas duas feras e confere a aula aí, que vale a pena. É sempre bom a gente estar aprimorando nosso conhecimento para oferecer um serviço cada vez melhor, né? Fechou então? Espero que vocês gostem da aula e tchau, tchau. Valeu! Primeiramente, boa noite aos dois especialistas em ozônio, convidados aqui do nosso vídeo, nossa live, pela segunda tentativa, agora vai a nosso vídeo. Boa noite, professor Ricardo, boa noite, professor Francisco. Eu vou deixar que vocês se apresentem para todo mundo que está vendo a gente saber quem são as duas figuras ilustres da noite. Tá legal. Então, meu nome é Ricardo Ferreira, sou cirurgião dentista, né? Professor da Univale, da área de endodontia e do Instituto IOA também. Sou pós-graduado, mestrado e doutorado em endodontia na Unicamp. Olá, Muito pessoal, bom. eu sou Francisco Campos, cirurgião dentista, formado, graduado na Univale, pós-graduado em Campinas, na Faculdade de São Leopoldo Mandique, e atualmente trabalho no consultório particular e na Faculdade de São Leopoldo Mandique, aqui em Campinas. Certo. Bom, então essas são as duas pessoas que eu convidei, as duas pessoas especiais hoje que eu convidei para a gente conversar sobre ozônio. Para esclarecer por que eu resolvi investigar essa questão do ozônio, é que logo que começou a pandemia, eu percebi alguns alunos meus pedindo: eu posso utilizar a máquina de ozônio para matar vírus e deixar todos os meus clientes despreocupados em relação a isso. E como eu vi que tinha muita dúvida, muita informação desencontrada, algumas empresas utilizando um marketing meio duvidoso, eu achei que seria bom eu procurar ajuda de pessoas que entendem mais do que eu, para trazer algum conteúdo e algum esclarecimento para todos os alunos e para todos vocês que estão assistindo a gente. Então, são duas pessoas com um cacife muito maior do que a gente, para esclarecer todas essas questões, todas as nossas dúvidas a respeito da oxigenização, a limpeza, a desinfecção ou a esterilização, que alguns falam, que a gente vai explicar aqui ao redor do vídeo o que que é. E eu bolei algumas perguntinhas, enviei para eles para a gente debater aqui hoje. E essas perguntas que a gente vai lendo e vai respondendo para todo mundo para tentar esclarecer o melhor possível o que seria, começando, o que seria o ozônio. O que que é esse gásinho ozônio que a gente fala e tem tanta propaganda, tanta publicidade, é tão eficiente, agora ficou tão à moda de repente. Recentemente a gente teve programa de TV fazendo uma matéria muito interessante, né? Infelizmente eu não vi, mas eu vou ver logo após esse vídeo aqui, para a gente ter um conteúdo melhor também. Mas vocês já viram, já podem me esclarecer melhor ainda, né? Bom, Ok? o ozônio é a forma triatômica do oxigênio, então nada mais é
do que um oxigênio acrescido de mais um átomo de oxigênio livre. Então, ele forma o O3 e isso confere a essa molécula uma capacidade extremamente oxidante. Por ser oxidante, ele tem a possibilidade de inativação de algumas bactérias, alguns vírus, alguns protozoários, ácaros e por aí vai. Bom, então a gente já sabe do que se trata o ozônio. Como é que a gente faz para ter, para obter esse gás e para a gente poder utilizar ele? Quais as formas que a gente faz, que a gente tem de obter o gás mesmo? Bom, existem algumas maneiras, né, de se obter o gás, né? O gás ozônio, na realidade, né? Uhum. Ele pode vir naturalmente, né, pela natureza, pelas raios ultravioletas na camada de ozônio, que é uma camada de proteção nossa, né, da Terra aqui, os raios ultravioletas, e mais comercialmente, né, artificialmente, a gente pode obtê-lo através da descarga corona sobre a molécula de oxigênio, transformando em ozônio, pela luz ultravioleta, também é uma forma de, de fazer ozônio, e também pelo plasma frio. São as três formas, não sei se o Chico tem mais alguma coisa para complementar, né? Não, perfeitamente. São as três formas comercialmente viáveis, né? E aqui no Brasil, amplamente, ao longo desses anos, é que tem sido utilizada, na maioria das vezes, é a descarga corona, e agora com essa questão do Covid, a luz ultravioleta tem aparecido com força e com uma eficácia bastante interessante também para algumas situações. Perfeito. E quais os tipos que a gente tem no mercado hoje em dia de gerador de ozônio que a gente pode estar adquirindo para aplicar no veículo dos nossos clientes ou até mesmo no uso geral, assim? Comercialmente, Dani, você tem esses geradores de ozônio por descarga, corona, e a luz ultravioleta que gera ozônio também. Gera algumas espécies reativas de oxigênio, entre elas o ozônio. Cada uma com a sua peculiaridade. Mas até onde eu tenho conhecimento são essas duas formas de, de aparelho disponível para a indústria que trabalha na parte automotiva com a oxidatização. A gente tem a possibilidade de ter aparelhos industriais, né? Tem aparelhos direcionados para o uso doméstico e também tem aparelhos direcionados para o uso medicinal, né? O odontológico também, né? Então tem essas formas também, né? De comercialização de aparelhos. Aham. Então, as aplicações mais comuns, seria a nossa próxima pergunta, a gente tem esse que no nosso ramo a gente conhece, que é bota a caixinha dentro do carro, liga, deixa o tempo de ação, e esse todo mundo já conhece. Liga lá, faz os procedimentos. E como que funciona mais ou menos o que vocês utilizam no laboratório, no cliente? Como que funciona assim para a gente saber as diferenças, saber quais outros tipos que existem, né? O aparelho medicinal, né, que é o que a gente utiliza no consultório, ele necessita de o oxigênio puro, né? Então, nós precisamos ter o cilindro de oxigênio Oh, medicinal, oxigênio puro, aham, exatamente esse. E esse oxigênio passa, então, pelo aparelho, onde recebe a descarga elétrica do tipo corona, e essa descarga elétrica vai separar esses átomos de oxigênio, né, o uhum, O2, transformando em O, e como fica muito instável, ele se liga a outra molécula de oxigênio.
estão formando O3. Do O2 ele transforma algumas moléculas em O3, né? É claro que não é todo o oxigênio que é transformado em ozônio, é apenas uma pequena parte, e isso é dosado no aparelho medicinal, a gente dosa essa quantidade que a gente quer de ozônio. Né? Então, uma pequena parte de ozônio que, dependendo da indicação que a gente precisa do ozônio, a forma de ação que a gente quer obter dele, a gente coloca mais concentração de ozônio ou menos concentração de ozônio. Entendi. São, E pode falar. pode falar. Não, essa é a principal aplicação mesmo, né? Importante lembrar que e frisar que o equipamento para uso odontológico e medicinal, obrigatoriamente ele precisa estar obtendo o oxigênio do cilindro de oxigênio medicinal, como o professor Ricardo comentou anteriormente, né? Diferentemente da indústria automotiva, na oxidação, que essa caixinha que o Dani comentou, ela pega o próprio oxigênio que está no ambiente para fazer a conversão, essa mesma conversão que o professor Ricardo explicou, do oxigênio em ozônio. Porém, no ar ambiente, a gente tem uma concentração entre 18, no ar ambiente, de 18 a 21% de oxigênio. Uhum. Então, eu precisaria de um tempo maior, né? Ou de uma célula geradora de ozônio maior para ter o mesmo efeito. Porque a gente não pode confundir que o ar é uma coisa, o oxigênio é outra, né? A gente sempre pensa no ar como se fosse uma coisa só, o oxigênio, tudo. E não é, né? A concentração de oxigênio é bem pequena, né? Em torno de Uhum. 20, né, Francisco? 20%, 18%, 20%, 22%, depende do local, né? Então, tem outros gases, como nitrogênio, gás carbônico, tudo aí formando esse ar que a gente respira, né? Mas, além desse uso medicinal, né, o ozônio é aplicado em várias outras coisas, né? Ele é aplicado na agricultura, na limpeza, na conservação de alimentos, em sistemas de esgoto, né, de tratamento de efluentes. Então, ele tem na limpeza de tanques, de aeronaves da área agrícola, né, é até um uso obrigatório. Então, ele tem uma infinidade de aplicações, né, dentro do tratamento da água para consumo humano, né? Então Uhum. tem várias aplicações aí. É. E agora que vem a questão, né? Trata a água. A gente sabe que o ozônio que a gente utiliza na máquina automotiva, ele é tóxico, né? A gente não pode respirar. Ele, digamos assim, fugiu a palavra, como ele é Oxidante. oxidante, como ele é oxidante, a gente não pode respirar, né? E quais são os riscos para nossa saúde desse ozônio na água, aquele aparelho que a gente compra em casa para tratar a água, ou aquilo que a gente conversou naquela outra vez sobre o tratamento das frutas no supermercado? Quais os riscos que a gente teria para nossa saúde do consumo desse ozônio, tanto da máquina no carro, quanto essas outras formas? São geradores de ozônio com propósitos diferentes, né? O que acontece? O gerador que você está usando no carro para oxidação, ele tem uma capacidade de geração de ozônio mais alta. Então, ele produz uma quantidade de ozônio alta para promover o efeito de sanitização, de desinfecção do teu automóvel. Esses outros equipamentos que o professor Ricardo bem citou, que são usados para conservação de frutas, verduras, são equipamentos que geram concentrações de ozônio menores e que, Uhum, portanto, eles vão reagir com o agrotóxico que está nas frutas, nas verduras, para neutralizar e diminuir
a toxicidade desses produtos, aumentando a vida útil do produto, do alimento, né? E para a água, já é um gerador ainda mais potente do que o que você teria para a oxisanitização. Por quê? Imagina o volume de água, Uhum. o fluxo dessa água e a quantidade de contaminantes que vem para você promover a desinfecção e o tratamento desse efluente. Então, são geradores que têm que ser dimensionados de uma forma individualizada, mas que, de fato, vão produzir uma concentração de ozônio muito maior do que os outros dois exemplos que o professor Ricardo citou. Tá? Uhum. Porque o volume é muito maior e a concentração de produtos em que o ozônio vai promover uma reação é muito maior. Claro, imagino. É bem isso mesmo, porque até, por exemplo, no tratamento de efluentes lá, no tratamento da água, qual o tamanho dessa máquina, né? Eu não consigo nem imaginar a potência disso para. Se a gente for pensar, né? A gente tá acostumado com aquela caixinha que a gente bota dentro do carro, imagina a mega máquina que tem que ser para suprir uma vazão dessa daí e para ser eficiente que se vai atender uma população, né? Exatamente. Uhum. E Para como. ter, Dani, para ter ideia, por exemplo, na desinfecção de rio, existem barcos com geradores de ozônio que ficam transitando pelos rios. Aham. Isso é uma forma de fazer, transitando pelo rio para poder fazer a desinfecção. Meu Deus. Eu vi aquele barco, que na realidade não é barco, é tipo uma draga que fica aportada para Isso. captar lixo, né? Que vem assim. Mas eu não Uhum. imaginava que tinha de ozônio. Ele De Uhum. faz lixo eu já vi. dois em um. Ele capta o lixo e já E. vai utilizando a água. Né? Tem isso aí já. Ah! Bom, a gente tá na caixinha dentro do carro ainda. E para a gente explicar para os nossos alunos como que o ozônio ele atua nos vírus, nos ácaros, nas bactérias, o que, que ele faz para que ele consegue limpar? Qual a ação dele, sabe? Ah, ele é oxidante, mas como que funciona isso cientificamente? Vamos botar assim, cientificamente, como que é a ação do ozônio? Como a gente falou, o O3, né? Essa Aham. terceira ligação do ozônio, do oxigênio formando ozônio, ela é uma ligação simples. Então isso, ela não é uma ligação dupla como as demais. E isso faz com que ele seja muito instável e altamente reativo, né? Uhum. Tornando ele então vai oxidar aquilo que tiver pela frente. Então, ele vai, por exemplo, oxidar a membrana plasmática da bactéria, né? Rompendo, fazendo que essa membrana se rompa. E, com isso, as organelas que tem nesse micro-organismo também vão sofrer a ação do ozônio e ele, dessa forma, é inativa. Da mesma forma, o vírus, ele vai romper, né, o capsídeo viral, a cápsula viral, né? Então, isso vai inativar esse vírus, né? Então, Uhum. essas são as formas que eles vão atuar. A mesma coisa em ácaros e tudo. Então, ele vai oxidar essas membranas e fazendo com que ele perca as organelas internas, né? Não sei se o E Chico pode aí, complementar. e aí complementando essa informação importante do professor Ricardo, até por conta dessa questão do Covid, o vírus do SARS-CoV, SARS-CoV-19, ele precisa entrar dentro de uma bactéria ou de uma célula para se replicar. Então, como o ozônio já atua na membrana da bactéria, entra para dentro da bactéria e oxida essas organelas, se o vírus está lá presente, nós vamos falar isso
mais adiante, ele tem a possibilidade de oxidar também esse vírus que está dentro da bactéria, não só o que está fora, né? Uhum, entendi. E como que a gente faz para avaliar a eficácia da máquina, da aplicação, né, da utilização do ozônio mesmo? Por exemplo, em pacientes tem uma maneira, nos objetos, no consultório, a gente vai tentar avaliar a eficácia da aplicação do ozônio. Ah, eu apliquei por 40 minutos, 1 hora aqui, eu vou observar alguma coisa. E nos veículos, nos carros, como é que a gente vai, nós profissionais, a gente vai saber da eficácia, se a gente vai saber ou não, da eficácia daquilo que a gente está fazendo, sabe? Ah, como que eu vou comprovar isso daí? Tipo, como que eu vou saber a eficiência da aplicação que eu acabei de fazer para o meu cliente? Como que eu consigo provar para ele, ou talvez não? Então, Dani, aí é a questão de confiança na empresa que você está adquirindo o teu gerador. Que de fato, para fazer a pesquisa, fazer todas as análises de microbiologia que são necessárias, Uhum, somente uma empresa ou uma faculdade tem acesso a essas análises. Então, é confiar na procedência do equipamento que você está comprando e seguir as orientações do fabricante. Na nossa área, existem algumas peculiaridades, porque a gente pode partir de protocolos de utilização no paciente padrão, mas cada paciente tem um sistema imunológico, uma fisiologia. Então, evidentemente que em algumas situações eu tenho que ir padronizando a aplicação para cada paciente. Fazer uma analogia com o teu setor, é como se eu fosse aplicar, como a gente conversou até da outra vez, né? O uhum, ozônio em um ônibus ou em um fusquinha. aham, Os dois são automóveis, mas a dimensão é distinta. Então a empresa vai te dar essa informação, então para vocês até ficar mais fácil do que para a gente, né? Porque vocês têm o carro, o caminhão, a van, né? E a gente tem cada paciente com as suas peculiaridades, então é um pouco mais difícil padronizar. Esse professor Ricardo quer. Então, isso requer laboratórios especializados, né? Então, nós, da ponta, né, principalmente no setor automobilístico, tem que ter os laudos das empresas, que vão apresentar laudos dessas, normalmente, universidades que dão esses laudos, né? Fazem esses trabalhos, essas pesquisas, mostrando que funciona para determinados tipos de micro-organismos, vírus e tudo mais, né? Então, precisa de laboratórios específicos, muito assim, elaborados e tal, né? E com um custo também bastante alto, então, por isso que cada empresa deveria ter esses laudos de um laboratório qualificado para isso, né? uhum. Um laboratório com nome, um laboratório, né? Exatamente, Na Claro. maioria das vezes, universidades, tá? Uhum. É, realmente. E quais seriam as variáveis que a gente precisa observar, na hora de fazer uma aplicação, que vão afetar a eficácia da nossa aplicação no veículo? Como, por exemplo, temperatura, umidade relativa do ar. Claro que eu estou falando uma coisa muito científica que a gente não vai ter no dia a dia, mas para a gente observar assim, está chovendo muito, hoje um dia está muito úmido, o banco que eu estou lavando lá do Corsa não secou, então se eu for aplicar, eu já posso imaginar que pode ter algum efeito ou não, vai ser positivo, vai ser negativo. Se o tempo é mais úmido, é mais propenso, se o tempo está mais seco,
que a gente precisa sempre analisar na hora? Porque é muito fácil assim, eu vou lá ver um banco, por exemplo, vou dar um exemplo, eu vou lá ver o banco, eu sei que ele não vai secar se o tempo está úmido, ponto. Se eu sei, se eu lavo um banco e eu sei que o tempo está úmido, eu sei que esse banco vai demorar para secar. Eu estou deixando, desmontei o banco do carro, botei lá no canto, lavei ele todo, vou deixar secando. O tempo está úmido, essa é a variável que eu tenho que considerar. E na hora de aplicar um ozônio, qual a variável que eu tenho que aplicar para saber se é mais eficiente ou menos eficiente aquilo que eu estou fazendo, sabe? Basicamente as mesmas, né? A mesma coisa. É a mesma coisa. Por exemplo, a temperatura é uma variável bastante importante, né? Uhum, Então, para o ozônio ser mais efetivo, principalmente por mais tempo, ele tem que ter uma temperatura não muito elevada, né? Porque aí ele se degrada muito mais fácil, rapidamente, né? uhum, A umidade do ar também. Quanto mais umidade, mais efetivo ele é. Ele precisa da umidade para ser efetivo. Então, naqueles dias onde a umidade do ar está mais elevada, dias chuvosos ou querendo chover, né? aham, Bastante úmido, então até tem mais vantagens. Mas esses equipamentos normalmente têm uma boa variação aí, eles funcionam bem, né? Se for um local, que não é muito nosso caso aqui no sul, mas em alguns locais do centro-oeste e tal, que tem o ar muito seco, principalmente como Brasília, né? sim, Então, nesses locais, talvez até fosse conveniente colocar algum tipo de umidade ali junto para ele ser mais eficiente. entendi. E também a questão da capacidade, da potência, principalmente, do equipamento, né? Que tem que ter esse dimensionamento para aquele ambiente, né? Que vai trabalhar, como a gente falou, num Fusca ou num ônibus, né? Uhum. O equipamento pode ser o mesmo, mas ele tem que estar dimensionado para aquilo, em questão de tempo e tudo mais, né? Às Então, vezes eu não consigo usar o mesmo equipamento que a gente faz a desinfecção num Fusca para fazer num ônibus, né? sim. Então, já pegando o gancho da próxima pergunta, que seria, qual a unidade de medida que tem esses aparelhos para a gente escolher, assim, eu tô lá comprando a marca ABC, o que que eu devo dar preferência, assim, na hora de escolher o aparelho? Dani, só recapitulando, né, dentro dessa questão da umidade, o professor Ricardo falou, e da temperatura. Temperatura Aham, também é um fator importante ser ressaltado, né? Quanto mais baixa a temperatura, mais tempo esse ozônio vai estar atuando no carro. Então, existem algumas empresas que recomendam, né, na área de vocês, que se ligue o ar-condicionado do carro numa uhum, temperatura mais baixa, né, recirculando o ar para que ele tenha um maior tempo de contato e uma maior eficácia. E aí, claro, também, se possível, atrelada a uma umidade para melhorar a eficácia do ozônio. E respondendo à tua pergunta, esses equipamentos geralmente trabalham com uma medição em que eles vão produzir gramas de ozônio por hora. uhum. Essa é a mais comum. Ao contrário dos nossos equipamentos na odontologia e na medicina, que trabalham com microgramas por ml, né? Ah, São unidades de medidas distintas. sim, sim. E no caso, ligando o ar-condicionado, ele não vai secar mais o ar? Um ar-condicionado ou não? Ou digamos assim, apesar de diminuir a umidade, eu vou diminuir a temperatura, que vai compensar, alguma coisa assim. Eu acho que a ideia da indústria é essa: diminuir a Uhum, temperatura e você vai fazer esse ozônio circular dentro do carro. Então claro. ele vai estar mais tempo, vai ter mais tempo de contato com todo o seu sistema de ar-condicionado, né, podendo penetrar em alguns locais de difícil acesso.
fazendo a desinfecção. Sim, que vai por dentro das. Tem carros que tem saída de ar-condicionado nas colunas laterais, tem saída no teto lá para a terceira fileira de passageiros, no caso de uma caminhonete grande. Então isso vai circular pelo carro inteiro. E se a gente bota a máquina ali no meio, vai por toda a tubulação. Tem carros mais modernos que tem as saídas nos pés, então vai sair direto nos tapetes, então vai promover uma desinfecção bem completa, né? No carro inteiro. Então, escolhendo uma máquina com mais gramas por hora, né? Com mais gramas por hora, eu vou ter mais segurança de que eu vou ter uma aplicação mais eficiente. Na verdade, Dani, eu acho que é seguir realmente a recomendação do fabricante. Que Aham. muitas vezes você vai precisar de um gerador com a potência X ou às vezes uma potência Y. Vai depender, né, da aplicação mesmo dentro da estética automotiva que você vai fazer, né, o Uhum. tipo de veículo que você costuma Sim. atender no seu estabelecimento e por aí vai. Uhum. E a próxima pergunta é: qual o benefício que a gente tem utilizando o ozônio na estética que a gente apresenta para o nosso cliente? Diz, ó, eu estou aqui, eu fiz essa oxissanização, eu fiz essa desinfecção, ou seria esterilização, né, no seu carro, e eu matei, o que eu matei, ou qual o benefício que eu estou apresentando para o meu cliente? Porque o polimento, eu falei, ó, passei a máquina, estava cheio de risco, agora você não vê mais o risco, agora está tudo lindo, brilhando, né? E a oxissanitização, qual o benefício real que eu estou apresentando para o meu cliente? Pode falar, Chico. Posso falar? Então, o benefício real, Dani, não é tão palpável assim com Uhum, relação a falar, olha, matou esse micro-organismo, até porque você não sabe qual o tipo de micro-organismo que está naquele carro específico. que está Tem presente naquele alguns momento, né? micro-organismos, e isso, alguns micro-organismos que vão estar presentes. Mas, de fato, o que vai acontecer é uma redução no número de micro-organismos que você tem lá dentro desse carro. E esse processo, né, na tua área, é chamado de oxisanitização e na nossa área de desinfecção. Já a Uhum, esterilização seria um passo além. Seria o quê? Eliminar 100% de todos os micro-organismos que tem lá. E, de fato, eu desconheço algum gerador de ozônio para a estética automotiva que faça, ou até que tenha condição de fazer uma esterilização. Pode ser que no futuro surja, mas ainda não vi. pensou que beleza? Queria um desse? O professor Ricardo quer fazer alguma Não, adição? mas é justamente isso. O professor Francisco falou, colocou bem, né? O que a gente tem na nossa área a gente chama de desinfecção e aqui é oxisanitização, né? Uma sanitização. Você pelo menos procura eliminar micro-organismos patogênicos, né? Então Uhum, todo tipo de patógeno se procura eliminar. Então a gente no nosso dia a dia, nós não precisamos ter os ambientes estéreis, né? Porque se a gente tivesse só ambientes estéreis, também não seria saudável. Porque a uhum, gente precisa, né? A gente tem mais micro-organismos no nosso corpo do que células, né? Para a aham, gente ver qual a importância que tem os micro-organismos também, né? Então nós temos que nos preocupar com os micro-organismos que nos causam mal, né? Os patógenos. É esse que a oxisanitização tenta eliminá-los. sim. E quando a gente vê, assim, aquelas propagandas, eliminamos 99% dos micro-organismos, das bactérias. Esse 99% aí, como que a gente encara isso? Não é uma propaganda enganosa? Não é sei lá, um exagero? Ou realmente tem a capacidade de atuar em 99%?
Igual aquelas É, propagandas de tem produto de que, banheiro, né? isso, tem que avaliar os laudos, né? A gente tem que Aham. avaliar os laudos e a E o laudo leitura vai ser dos referente a cada laudos máquina? a cada máquina e a Aham. tipos de micro-organismos específicos. Hum, Então, nem sempre o que ele está dizendo é mentira, né? Já eliminou 99% dos micro-organismos. Daqueles micro-organismos testados, ele pode ter eliminado 99%, né? aham. Mas esses laudos, o entendimento deles é importante para a gente saber que tamanho era o ambiente, né, ou o carro, qual a potência do equipamento, em que condições que foi usada, em que condições que foram feitos esses testes, né, Aham. sobre quais micro-organismos estão sendo falados. Então, tudo isso precisa ser esclarecido, né? Então, nem sempre a informação está completa, né? Uhum. Os fabricantes passam uma informação completa. Eu vejo isso como aquela questão, assim, a empresa, a marca divulga o consumo de um veículo. O carro faz 20 quilômetros por litro. Em que condições? Uhum. Motor desligado, caindo de um avião, né? Larga lá de cima de um avião. Em queda livre, ele faz 20 quilômetros por litro, motor em ponto morto, né? Coisas do tipo. É o que me parece, assim, né? A Aham. gente nunca vai saber 100%, né? A não ser que eu pegue um carro e faça 1 milhão de testes ali, né? E alguma adendo, professor Chico? Não, 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 é exatamente isso mesmo. Concordo exatamente com o professor Ricardo falou. Uhum. E agora vem a nossa dúvida, né? O ozônio tem o potencial para eliminar o Covid? Tipo, igual aqueles laudos que saiu no começo, que deu aquela polêmica aqui na universidade aqui de Santa Catarina. Tem essa possibilidade? Vou fazer uma aplicação, vou fazer uma oxidatização no carro do meu cliente e vou dizer, ó, você não tem mais, o coronga não está mais aqui, pode ficar tranquilo? Ou o que que vocês diriam para os profissionais do Brasil inteiro que estão na sua lavação, que estão na sua estética, com conhecimento que vocês têm científico e laboratorial muito maior do que a gente, atuando num local mais rústico, é, tem esse potencial e o que recomendaria de conduta para eles? O professor Ricardo pode falar bem, ele compartilhou conosco estudos recentes aí com relação ao Covid, é Aham, muito interessante, né, professor Ricardo? Isso, é. Então, algumas empresas já têm até esse laudo emitido uhum, por universidades de referência, como a Unicamp, né? certo. Mostrando que ele tem potencial, né? Ele elimina, né? Pode eliminar vírus semelhantes ao Covid, que tem a mesma da Estrutura, mesma estrutura, a mesma família. Então, o Covid, por ser um vírus muito novo, né? Ainda não pode ser, não dá para ser testado em laboratórios e afirmar com exatamente o Covid foi eliminado, sim, né? Mas certo. vírus que se fazem testes que com a mesma estrutura e que mostrou a efetividade. Então, esse comparativo é aceito cientificamente, né? Que Uhum, pode ser utilizado, tem potencial para isso. Então, com certeza, utilizando da maneira correta, como é indicado, dentro com potência, concentração, tempo, umidade, temperatura, tudo indicado com todos aqueles cuidados, né? uhum, Ele tem potencial, sim, para matar o Covid, inativar, né? O Covid sim, e inativar, outros vírus, bactérias, micro-organismos, né? Com certeza. Inclusive, complementando, né, esses estudos que o professor Ricardo citou, se eu não me engano, em 2004,
né? Na verdade, de 2002 para 2003 teve um surto do SARS-CoV-1, né? É, A Covid-19 vem oriunda do SARS-CoV-2, que é uma mutação, uma variação do SARS-CoV-1. E na época, em 2004, mais ou menos, foram feitos estudos com ozônio no SARS-CoV-1 e mostrando o sucesso. Portanto, a estrutura é muito semelhante e esses estudos recentes que o professor Ricardo citou, desenvolvidos na Unicamp, aqui em Campinas, demonstraram também eficiência não só do gás, que é o que é usado basicamente na oxidação, como também da névoa de ozônio que está sendo desenvolvida para túnel de desinfecção de pessoas, né? São equipamentos maiores, né, com uma tecnologia um pouco diferente, mas que nos testes conseguiram inativar o vírus em 40 segundos, né, nas condições testadas. E nesse outro trabalho com o equipamento que gera ozônio por descarga corona, em 5 minutos eles conseguiram inativar o vírus testado. Então, muito promissor realmente, e eu acredito que a indústria já está investindo e vai investir cada vez mais em soluções com com a utilização do ozônio, né? Vocês viram, nós comentamos aí a respeito da matéria no Autosport, que foi Uhum. no último domingo, já colocando, dando espaço para uma matéria abordar esse assunto que nós estamos abordando aqui. Então, é uma visibilidade muito grande, um momento muito especial para que o ozônio venha realmente a ser conhecido do grande público mediante seus benefícios, né? Não só para a saúde, como é na nossa área de fato, mas na saúde direta, né? Como na saúde indireta, como é o caso da oxisanitização e outras ferramentas que a gente comentou aí durante a entrevista, nas verduras, na água de abastecimento público e por aí vai. eu acho que da outra vez a gente falou um pouquinho mais dessa questão, né, da Uhum. limpeza e a oxidação até de agrotóxicos nos alimentos, né, nos agrotóxicos superficiais, é óbvio, e parasitas e tudo mais, né? Agora, essa vez eu acho que a gente passou isso meio rapidinho. Aham. Mas a questão que é interessante também, que o Chico falou, dessa névoa de ozônio, ela inclusive não tem problemas a inalação disso, né? Porque Hum. ele está na água e na água já não tem mais o ozônio puro, são hidroxilas, né, que estão ali, são íons, né, e que vão ter o mesmo efeito bactericida e virucida e tal, mas não fazem mal para a gente inalar isso. Né? Uhum. Então, isso um estudos mais recentes que tem mostrado essa função também, né, que é mais um benefício para a gente, porque, relembrando, a liberação do gás ozônio, né, por esses aparelhos, ela não deve ser inalada. Então, tem que tomar todos aqueles cuidados, porque é o único contraindicação, única coisa que vai fazer mal para a gente é inalar o ozônio, né? Tomando todos os cuidados, a gente consegue ser bastante seguro. Ele, como a gente falou, o ozônio, ele rapidamente se degrada, por ele ser instável. Então, a gente não, se a gente não está naquele momento que ele está sendo fabricado ali, né? Depois de algum tempo ele já foi eliminado. Então, só tomar esse cuidado, né, para a gente não ter nenhum problema também, né? Mas ele é Aham. extremamente seguro, seguindo os parâmetros indicados pelos fabricantes.
E essa reatividade que o professor Ricardo falou é tão rápida, Dani. Imagina assim, eu vou trabalhar, tem uma seringa aqui com ozônio. Se eu fizer isso Certo. aqui no ar ambiente, despejar essa mistura de oxigênio e ozônio no ar ambiente, em 0,14 segundos, esse ozônio volta a ser oxigênio pela própria reação com os componentes do ar ambiente. Então, Uhum. isso é muito rápido. Por isso que vocês precisam deixar o equipamento rodando dentro do carro para ter ação. Se você só Para ligasse saturar o ar. exatamente para saturar e circular, Uhum. senão ele iria reagir muito rápido com os componentes de plástico, de tecido do carro, de metal e o próprio ar ambiente que está lá dentro do carro e não teria uma eficácia tão elevada. Mas Entendi. sempre importante isso que o professor Ricardo falou. Jamais, em hipótese alguma, inalar o gás. Então, você vai deixar o equipamento ligado no carro pelo tempo preconizado. Esse equipamento ou você vai desligar ele da tomada, ou ele vai ter um timer, e você vai precisar esperar um tempo para entrar dentro do carro. Senão vão ocorrer processos de intoxicação, desde graus leves até graus moderados e graves, dependendo da intoxicação. Porque o ozônio reage com o alvéolo pulmonar e oxida, como ele oxida tudo. Uhum. Porém, o alvéolo pulmonar, ele não consegue reagir, né, produzindo antioxidante. O ozônio é um oxidante. Quando ele agride, o organismo produz antioxidante. E o alvéolo lá dentro do pulmão, ele tem uma capacidade de resposta antioxidante péssima, de Uhum. fato péssima. Então, o ozônio consegue oxidar rapidamente e pode gerar algum tipo de transtorno quando inalado de uma forma inadvertida. Isso era uma dúvida que eu tinha, que eu ficava pensando, se não pode inalar, se é tóxico, como é que o cara me bota ozônio na água e bebe? Meu Deus, ele vai morrer? Que loucura! Não Dilui, faça né? isso! Na água dilui. Aham, A água de Loi é como a gente falou, ele é altamente reativo e logo já sim. se inativa. E outra questão que eu ia falar agora eu esqueci. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre o nosso recado, até que você lembre, o que falar para os profissionais do Brasil inteiro, para eles terem atenção, é maneira de trabalhar, porque a gente pensa dentro de um carro, tem uma porrada de variáveis, um monte de coisas a serem consideradas, né? A gente sabe que toda recomendação do fabricante é higienizar o veículo, limpar tudo muito bem limpo de maneira química, deixar tudo muito bem limpinho para utilizar o ozônio como um complemento e uma finalização do serviço, né? É como se fosse a cereja do bolo, vamos terminar de limpar isso aqui lá onde a gente não chegou, onde o desinfetante não foi, e nós vamos fazer agora uma limpeza, como se fosse me fugiu a palavra agora, a excelência, o serviço de excelência, né? Agora, além de a gente ter feito isso, vamos fazer um serviço de excelência que é aplicar o ozônio. O que cada um de vocês teria de recado para esses profissionais que eles vão estar na mais variado local, lá no interior do Rio Grande do Sul, como lá no norte, em Brasília? O que poderia dizer para todos eles terem em mente na hora de fazer uma aplicação dessas? Por favor, professor. Então, seguir as recomendações, né? Os cuidados que necessários, né? A Uhum, eliminação dentro do veículo de plásticos, daquilo que não for do veículo, né? Para que não oxide esses produtos ali. E terem os cuidados de praxe. Evitar a respiração, né, a inalação ali. Eu lembrei o que eu ia falar antes, é que as outras células nossas têm capacidade antioxidante, né? O pulmão é que não tem, os alvéolos aham, pulmonares, né? Então, por isso que ele não é tóxico para as outras áreas, né? para as outras áreas, É, que não está e respirando a água, né? isso e também a gente tem que ter cuidado com a visão, né?
com os olhos, né? Também é outro ponto que a gente tem que cuidar com o ozônio. Mas tomando os cuidados, né, que são necessários, ele é seguro, né, e vai ser efetivo, vai cumprir aquilo que a gente espera, né, que é uma desinfecção, uma oxigenização do veículo. Mesmo a gente não vendo, não tendo como medir no momento, a gente pode ter certeza de que o ambiente vai estar muito mais limpo do que estaria antes, né? Com certeza. Com certeza. O processo vai ser, como você bem resumiu, Dani, vai ser feito com maior excelência. Uhum. Vai dar mais segurança, tanto para o profissional, né? Até na outra conversa nós comentamos sobre a possibilidade de fazer uma pré-desinfecção antes Ah, é do verdade. ozônio, né? Para daí o profissional entrar no carro com uma contaminação menor, proceder. Eu não sei nem se essa é a recomendação de algum fabricante, mas eu tenho certeza que se não for, algum fabricante que está ouvindo agora É vai uma boa usar essa ideia. informação para vender Segurança mais. do profissional. Segurança no trabalho, né? Aham, Saúde ocupacional, inclusive. claro. Que vocês Perfeito. pegam cada automóvel aí que eu fico imaginando Meu Deus. tudo que vocês devem encontrar dentro do carro. Então é insalubre muitas vezes o É, trabalho bastante. nesse ramo. Então, de fato, fica essa dica. Fazer uma descontaminação prévia com o gerador de ozônio, que vocês já vão ter adquirido, e falar isso para a sua equipe. E, de fato, você vai estimular a equipe para estar utilizando o ozônio de uma forma eficaz, porque você está mostrando uma preocupação com a sua equipe de trabalho. Não só com o cliente que está pagando pelo serviço, e vai Uhum. entregar um serviço de maior excelência, vamos dizer, um serviço double check. Você está Aham. fazendo dois processos de excelência e, no meio, um outro processo de excelência padrão, com os produtos e com os outros, as outras possibilidades, Procedimentos. os outros procedimentos que vocês já têm à disposição e que são, de fato, muito efetivos também. Uhum. Perfeito. É, querendo ou não, até certo tempo era a única coisa que a gente tinha, né? Não, É, não tinha máquina, era no borrifador e... Bom, queria agradecer muito a segunda gravação, né? A segunda noite aqui gravando. Os nossos telespectadores, o pessoal que está assistindo não sabe, mas já algumas horas a gente conversando aqui. É sempre muito esclarecedor e espero que a gente tenha conseguido contribuir de alguma forma para o conhecimento de todo mundo, né? Dos fabricantes, dos clientes, de quem vai trabalhar com isso, do profissional, de quem está com dúvida se vai adquirir uma máquina ou não. Eu acho que o nosso bate-papo aqui consegue beneficiar uma gama de ozônio, uma gama muito, muito grande de setores, né? Até eu não tinha pensado nessa parte, realmente, a parte do EPI, digamos assim, seria quase um EPI, né? Tipo, vou desinfetar um pouco para eu trabalhar com mais segurança. Até porque tem um amigo meu médico que me relatou que está tratando um paciente que ele não teve contato com ninguém, ele estava isolado, ele ia trabalhar em lanchas que vieram da Itália e ele contraiu o Covid trabalhando, sem contato com ninguém. Ele estava isolado em casa. Então, ele pegou pela superfície, a transmissão pela ah, superfície da lancha, sabe? Isso foi agora em março, logo no começo, ele estava tratando esse paciente. Então, como o contato dele tinha sido mínimo, a única possibilidade que sobrou era a lancha, que ele estava limpando e, de certo, sem luva, sem máscara, né? Porque, querendo ou não, se a gente está trabalhando com produtos desinfetantes fortes, a gente já utilizava máscara e luva, ou às vezes até um óculos, né? hum, Mas agora, principalmente, né? A segurança é. tem que ser muito maior.
Mas Toca numa então, superfície e depois leva essa mão no olho, na no boca, olho, né? no nariz, Então, é na verdade. mucosa, então é onde pode se contaminar. Ô, Dani, na apresentação, né, a gente foi bem sucinto, mas eu queria deixar registrado aqui, né, todo o empenho, a dedicação do professor Ricardo, também no desenvolvimento de pesquisas com ozonioterapia, né, que seria a terapia que usa a mistura de oxigênio e ozônio no tratamento da saúde, né, é Uhum, uma linha que eu também adoto aqui em Campinas de pesquisa, né, com diversos alunos, estudando as possibilidades e os reais benefícios que isso pode ter na vida, no dia a dia dos nossos pacientes, né? Então, acho que é importante deixar isso registrado é. para que o pessoal saiba que, mesmo na nossa área, né, por isso que a gente está dando aqui os nossos pitacos a teu convite, né? Na verdade, eu fui convidado por você e pelo professor Ricardo, que foi meu professor de faculdade, então é uma honra sempre estar na presença dele, sempre que eu estou na cidade, em Balneário Camboriú, faço questão de, pelo menos, avisar, ó, professor Ricardo, eu estou aqui, e muitas vezes a gente consegue se ver, então é uma grande satisfação poder dar um pitaco, mas para que o pessoal entenda que é um assunto que nós realmente nos dedicamos a estudar, né? E a molécula de ozônio é uma só. Então é só estudar o que ela vai fazer em cada lugar, mas de fato o grosso dele, né, vai ser essa ação oxidante. Uhum. Tá? Isso é o principal. Então, já que o Chico falou de mim, eu vou falar dele também. Vamos O lavar Chico roupa suja aqui agora. foi meu aluno na graduação, né? Mas eu fui aluno dele na habilitação de ozônio. Não, O uso, né? E o Chico foi um dos responsáveis, assim como outros professores, né? Um dos responsáveis pela regulamentação da ozonioterapia na odontologia, junto ao Olha só. CFO, junto ao nosso conselho. Então, é um cara que tem um conhecimento muito grande, estuda isso há muitos anos, há algumas décadas aí. Então, nem tanto. no mínimo uns 16 anos tu já está aí É, estudando. Então, uma pessoa que tem um conhecimento bastante grande também nessa área. Então, para mim, Olha, foi então, uma grande honra, um grande prazer estar aqui com ele. então eu posso me gabar aqui que a nossa gravação aqui temos um dos maiores pesos do Brasil aqui em reportagem. A Quatro Rodas ficou para trás. Ficou muito para trás agora. Não ficou contavam com o pneu com. furado. Ficou com É, o pneu rapaz. furado. Isso para quem está assistindo, prestar atenção no que a gente falou aqui hoje, porque é lei, tem força de lei constitucional aqui, porque os caras não são fracos. E eu É menos isso aí. ainda, que reuni os dois, né? Então, numa Né? gravação só. É Essa, isso aí. essa iniciativa tua, É né, muito só válido. isso Passar aí me enche de conhecimento, né? orgulho. A troca de conhecimento, né? É muito Uhum. interessante, é muito bom para todos. Todo mundo se engrandece e cresce com isso. Eu queria então agradecer vocês dois por disponibilizarem de tempo de atenção em responder essas perguntas e levar esse conhecimento para essa categoria. Eu escolhi vocês por causa daquela live que vocês fizeram, que o Oberdan me mandou o link, que eu vi vocês conversando. Eu disse, ó, eu estava com essa dúvida, eu achei as pessoas corretas para tirar minhas dúvidas e a dúvida de uma categoria, porque sem puxar, sem querer elogiar, mas já elogiando, por mais que você pesquise na internet, você vê matérias. Agora essa matéria, pelo que vocês viram, foi muito bem completa, né? Essa recente agora, né? Mas eu não tinha visto, assim, coisas, uma explicação mais científica, o que que o vírus faz. Essa era meu anseio, assim, sabe? Porque eu tenho esse tipo de Não, dúvida. mas Dani, Então,
Desculpa, mas nessa matéria também não foi muito profundo, igual a gente foi Não, aqui eu na tenho, eu vou entrevista, ver, não. eu não vi. A gente trabalha tanto que eu acabei não vendo. A gente vai conseguir um material mais completo, não com uma. Não estou menosprezando a edição, mas não, Claro, não uma edição da Globo, né? Que tem, né, um um tempo domínio reduzido grande, também, né? com o tempo contadinho, a gente vai Aham, conseguir engrandecer as informações que eles colocaram lá. tá Perfeito. certo. Então, pessoal, todo mundo que está assistindo a gente, vocês garanto que o que vocês aprenderem aqui hoje, dificilmente vocês vão encontrar em qualquer matéria por aí, a menos que você pesquise muito, leia muitas horas de estudo, leia muitos artigos científicos, muitos laudos, e ainda assim vocês vão ficar só com dúvida, não vão ter o esclarecimento que tiveram aqui hoje, porque eu mesmo li um monte de laudo e eu não sabia nem o que eu estava lendo, porque é grama, GH e não sei o que, e daí a gente fica perdido. A gente sabe diluir produto, né? Mas, enfim. Então, muito obrigado vocês dois. E fica o meu boa noite aqui para todo mundo que está assistindo. Se vocês quiserem deixar o recado final também. Tá bom. Agradecer o convite, a oportunidade, né? E gratidão e boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer esse bate-papo com vocês, né? Um bate-papo super leve. É. Uma boa noite a todos e até logo. Opa, olha eu aqui de novo. Só um recadinho final, que é aquela mensagem padrão, né? Por favor, galera, se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Se não gostaram, dá um dislike aí. Escreve aí embaixo por que vocês não gostaram, o que deveria ter sido melhor. E se inscreve no canal, dá aquela força pra gente, compartilha, manda esse vídeo pros amigos, que de repente tem alguma coisa para ensinar para eles, ou se vocês gostaram do conteúdo, aprenderam muita coisa, ou quiser mandar para algum cliente explicando sobre ozônio, garanto que vai ter muita informação importante. Se vocês quiserem mandar um ponto específico, copia, clica com o botão direito na tela, copiar horário específico, né, no horário atual, manda para o cliente. Se tiver alguma dúvida que o cliente tem e vocês querem passar, copia o horário atual do vídeo e envia para o cliente, ele vai ver só aquele momento do vídeo, não precisa ver uma hora de aula. Uma hora de aula é para gente que estuda e que trabalha com isso, né? Então, grande abraço, galera. Tchau, tchau.